Vamos continuar com funções. Então, os programas escritos em Scilab recebem a extensão .sce e as funções recebem a extensão .sci. As funções podem ser chamadas de diversas formas. No primeiro caso, elas podem ser escritas no próprio corpo do programa principal. Pode ser escrita em um programa separado com a extensão SCI. E nesse caso, elas precisam ser executadas antes do programa principal. Ou então usar a função exec, onde o programa principal chama a função, no caso a função construída. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é aquelas escritas dentro do programa principal. Então, no início da programação, nós temos aqui o comando, as linhas que definem a função. No caso aqui, nós temos a função com nome média, x é a variável de entrada e m é a variável de saída, né? Parâmetro de saída. E aqui é o que vai executar a função, que é a média de um vetor x aqui. Aqui está o corpo do restante do programa, que ele pede para digitar um vetor de 5 elementos. Aí aqui a criação do vetor através do while. E depois ele imprime o vetor e depois a média desse vetor, que é exatamente o que a função está fazendo, que é o cálculo da média do vetor. Depois imprime essa média. O que é preciso observar é que, inclusive fiz questão de mostrar, que aqui é a chamada da função, mas os parâmetros da função, elas são completamente diferentes dos parâmetros do corpo aqui da função, quando ela foi escrita. O que quer dizer isso? É que nós não precisamos saber que parâmetros são esses. Nós precisamos escrever a sintaxe correta da função. No caso, nós temos aqui o parâmetro de entrada e o parâmetro de saída, exatamente como está escrito aqui na função. E aí, feito dessa forma, a função, no caso a média, vai executar o que está escrito aqui no corpo da função. Mas também nós podemos escrevê-la em separado, com a extensão SCI, como é esse caso aqui. Então a função está separada e ela pode ser gravada como um nome qualquer, .sci. A diferença é que ela precisa ser executada antes da função principal. E depois, depois a gente executa a função principal. Então pode-se ver que a única diferença do anterior é que nós separamos a função do corpo do programa principal. E no caso a função é gravada com .sci e aqui o programa principal é gravado com .sce. A terceira maneira é usar a função exec, que justamente faz a chamada da função dentro do corpo do programa principal. Aqui está um exemplo de código. Então, e lá no começo está a função exec. A função exec precisa ser executada antes da função ser chamada. Isso que precisa. Então, aqui nós temos, mas é sempre bom iniciar como uma espécie de pré-processamento. Quase sempre é bom colocar no início do programa. E dentro dos parênteses do exec precisa ser colocada aqui
o endereço onde foi gravado a função. Então, todo o endereço, a partir lá do C, dois pontos, barra, né? Tem que escrever tudo aqui. E aqui é exatamente o mesmo código, né? Com a mesma função, como estamos fazendo. A diferença é que aqui nós não vamos precisar executar a função antes de executar o corpo. O próprio programa já vai fazer essa chamada nesse momento, né, que o exec está sendo executado. Aqui nós temos um segundo exemplo, né? Aqui nós temos a função agora com duas variáveis de entrada e duas parâmetros de entrada e dois parâmetros de saída. Aqui no caso a função é chamada de med, e o que ele vai fazer? Vai calcular a média e o desvio padrão e vai colocar nessas variáveis de saída. Então, quando a função for chamada, ela vai trazer esses resultados aqui. Aqui é o corpo principal da função. Então, nesse caso aqui, a função está sendo executada nesse ponto, né? As duas variáveis de entrada e a saída estão aqui. As de entradas, nós estamos colocando aqui os valores, e a saída vai ser impressa aqui, MD, vai ser impressa através dessa frase, né? A média é e o desvio do padrão é. Então esse é a função, só porque a função exec não está aqui. Então se nós não executarmos a função antes, vai dar um erro, porque o interpretador vai ler, quando chegar nessa linha ele não vai saber o que significa med, aí vai dar um erro. Por isso que é necessário, para esse tipo de programa, sem o exec, que primeiro a função seja executada e depois a função principal, né, o programa principal seja executado. Quando está no corpo esse exec, com o caminho da função aqui, né, não tem problema nenhum. Aí o programa consegue, né, o interpretador já sabe onde está a função, e aí não tem problema nenhum. Aqui temos mais um exemplo, que seria criar uma função para transformar um número complexo na forma cartesiana para a forma polar. Então aqui nós temos o exemplo de uma forma cartesiana, onde está a parte real mais a parte imaginária, né, ou menos o J aqui para representar a parte imaginária, ou I. O módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. E o ângulo é o arco tangente da parte imaginária dividida pela real. Aqui a tand é a forma, né, a função arco tangente em graus, né, do Scilab. Esse D aqui é de degree. Então, sem esse D, o arco tangente será fornecido em radianos. Outra maneira de fazer esse cálculo fornecendo o resultado em graus é usar o atan aqui de radianos multiplicado por 180 dividido por π, ou percentual π. Aqui seria a função para fazer essa conversão, ou seja, ela recebe dois valores, a parte real e a parte imaginária, e depois dá como resultado o módulo e o ângulo, né? E o módulo e o ângulo estão sendo calculados aqui. Essa seria a função que vai ser salva com a extensão SCI. Na mesma pasta de preferência, na mesma pasta do corpo principal do programa. Aqui está o programa principal. Então, o exec está sendo executado aqui, então precisa ser colocado aqui o caminho de onde foi gravada a função. E, através dessas duas linhas, o usuário vai ser solicitado a fornecer a parte real e a parte imaginária do número complexo. Aí aqui tem a chamada da função, os parâmetros de entrada e parâmetros de saída estão aqui. Então, os parâmetros de entrada são justamente
o que o usuário está fornecendo, né, x e y, e aí ele chama a função e tem um retorno esses dois parâmetros aqui, né, modu e angu. E depois ele imprime isso, né, e termina o programa. Como tarefa, está sendo pedido construir um algoritmo que para definir a distância, né, entre os dois pontos quaisquer num plano. Então a equação está aqui, né? Então deve ser feito escrever o código e a função em separado, né, para gravar em separado. E aí o usuário deve fornecer 4 parâmetros, no caso as coordenadas x e y de 2 pontos. Então aqui nesse caso, essa função vai receber 4 parâmetros, né, e vai fornecer apenas um, que é a distância, né? Então essa é a função que vai fazer isso. É só.